Quero compartilhar hoje algo com você que tem falado muito ao meu coração e tem a ver até mesmo um pouquinho com essa data, né, onde hoje se comemora, onde o pessoal está, né, no feriado, esse feriado de carnaval. E o carnaval brasileiro é uma das, né, estava vendo, é uma das maiores festas do mundo, onde milhares de pessoas se reúnem, onde milhares de pessoas fantasiadas ou usando máscaras, elas celebram essa festa popular. E algumas dessas pessoas, né, quando se fantasiam, quando usam essas máscaras, algumas elas se escondem por trás dessas máscaras. Outras, a máscara e a fantasia vai revelar quem elas são ou quem elas gostariam de ser. É bem verdade que a máscara, né, não é apenas usada no carnaval, mas há uma grande questão que muitos, né, tanto das pessoas lá, ou muitos de nós que não estamos participando lá, nós acabamos, no nosso dia a dia, a máscara ou uma fantasia, ela acaba fazendo parte da nossa vida. Ela passa a ser uma parte do nosso vestuário. E nós podemos notar que nós vivemos em uma sociedade que é inclinada a usar máscaras, a usar fantasias, a usar personagens, a esconder a verdadeira, né, o verdadeiro que é, a sua autenticidade, né, e através desses personagens, máscaras ou fantasias, as pessoas idealizam algo ou alguém e elas passam a agir dessa maneira. Eu quero que você abra comigo lá a sua Bíblia em 2 Coríntios 3. E nós vamos ver, né, que além dessas pessoas que nós estamos falando aí da festa, mas muitos cristãos e muitos de nós, em algum momento, podem correr o risco de usar máscaras, fantasias, ou como você queira chamar. Muitos de nós passamos esse risco. Então lá em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler o verso 13 e o verso 18. O apóstolo Paulo está trazendo algo aqui, que ele vai falar sobre algo que aconteceu com Moisés. E às vezes é algo que acontece na nossa vida. E diz assim, o versículo 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto, ele nos mostra aqui que Moisés, o próprio Moisés, um líder, um homem de Deus, uma pessoa separada, escolhida por Deus, em algum momento uma pessoa que teve uma intimidade com Deus, uma pessoa que presenciou tantas maravilhas que Deus fez no deserto, tantas maravilhas que Deus estava proporcionando, tantos prodígios, mas em algum momento Moisés passa a usar algo que ele não precisava fazer. Mas ele passa a adquirir, e o apóstolo Paulo aqui, ele vem falar para nós, ele vai estar detectando, ele está condenando de uma maneira que quando ele está fazendo uma defesa lá em Coríntios, ele está apontando para um comportamento de Moisés. E não um comportamento como um bom líder, um comportamento como uma pessoa de Deus, um comportamento como uma pessoa que ouviu a Deus, ou um comportamento como uma pessoa que teve a presença de Deus. Mas ele está mostrando aqui algo que Moisés fez que não era correto, que ele não precisava fazer. Não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, quando vai falar sobre Moisés e essa parte, né, de que a glória de Deus brilhava sobre o rosto de Moisés. Isso está lá em Êxodo 34, e diz assim que quando Moisés subia ao monte na presença do Senhor, e ele estava lá com o Senhor, e ele descia, a palavra de Deus diz que o seu rosto brilhava, mas era da glória do Senhor, porque ele estava em contato, ele estava face a face com Deus, e a glória do Senhor estava sobre ele, e o rosto dele brilhava. Não sei como você aprendeu, mas eu quando era criança aprendi da seguinte forma, na escola dominical, que
Moisés, quando descia do monte, ele colocava um véu para cobrir, porque as pessoas ficavam atemorizadas. Elas ficavam, nossa, com tanta glória, elas não queriam chegar perto. Bem verdade que Moisés se apresentou às pessoas e elas ficaram atemorizadas. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Êxodo que quando Moisés se apresentava às pessoas, eles temeram a primeira vez que eles viram. Eles viram temer, mas Moisés chamou Arão, chamou ali o pessoal, os líderes, e começou a falar. Só que depois que ele fez isso, depois de ele ter presenciado essa glória de Deus, Moisés pega e coloca um véu sobre o seu rosto. Um véu para tampar aquela glória. O que isso nos diz? Porque aquela glória ela não era permanente. Era uma glória que ela desaparecia. E Moisés aqui ele não quer mostrar para o povo que agora ele volta a ser uma pessoa normal. Uma pessoa como qualquer outra. Agora ele não quer mais ser visto como simples. Isso não aconteceu com Moisés apenas uma vez. Aconteceu várias vezes. Quando ele subia a presença, a palavra diz que quando ele subia a presença do Senhor, e ele falava com o Senhor, o seu rosto brilhava, ele vinha, falava, passava instrução ao povo e cobria a sua face novamente. E aqui o que Paulo está mostrando, o que ele detecta, Moisés foi um ótimo líder, foi uma ótima pessoa, foi algo que é um exemplo para nós até os dias de hoje. Mas Paulo está falando aqui que Moisés teve uma falta de transparência. Uma falta de autenticidade. Foi isso que aconteceu com Moisés. E a palavra de Deus também vai falar, e nós vamos ver que a falta de autenticidade é chamada de dissimulação. Isso é chamado de fingimento. Então, por algum momento, Moisés não querendo que o povo visse como ele estava, ele não falou nada. Então, como eles se atemorizaram, quando eles viram, ele botou o véu para que eles não vissem que a glória tinha ido embora. Ele colocou aquilo para que eles pensassem que ele ainda estava refletindo a glória de Deus. Aquela glória que ele tinha que buscar constantemente. Que não é a mesma glória que nós temos hoje, porque hoje, nos nossos dias, Moisés ele tinha que subir um monte, não era, Era algo mais sacrificioso. Mas a glória agora que tem sobre nós é a glória de Jesus. É a glória permanente. É a glória que fica para sempre. Porque você pode entrar no seu quarto, no seu lugar secreto. E a glória do Senhor vem sobre a sua vida. E a glória do Senhor vem sobre a sua vida. Mas essa falta de transparência que Moisés tinha, muitas vezes é a falta de transparência que nós temos. Esse fingimento, essa dissimulação, ele produz dano. Ele produziu dano na vida de Moisés. E ele traz dano para as nossas vidas. E nós vemos que isso não é o caso só de Moisés, de aparentar algo que não tinha mais. Mas nós vamos ver em toda a palavra de Deus, que isso começa lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, depois de terem pecado, tentaram vestir-se, vestiram de folhas lá de figueira, e eles tentam maquiar o erro deles, eles tentam esconder aquilo que eles tinham feito. Então nós podemos notar que esse padrão de comportamento, ele não é de hoje. Ele é um padrão de comportamento que a gente já herdou e vem desde o início em toda a humanidade. Eu quero esconder algo que está errado. Eu quero esconder, mas eu quero esconder daquele que pode tratar o que está errado. Mas não foi só Adão e Eva, Davi também. Você sabe a história, nós já falamos várias vezes, agora nós vamos entrar nessa série, onde você vai ouvir falar sobre a vida dele e vários princípios. E aqui há algo que Davi tinha, e Davi, o pecado dele, do adultério com Batseba. E ele, em todo tempo, ele está tentando esconder essa situação. Ele está tentando esconder, e o maior problema aqui não era apenas o adultério, mas esse adultério levou o quê? A ele cometer um homicídio. Porque em todo tempo ele estava tentando se esconder. Em todo tempo ele estava tentando cobrir o seu erro. Porque como um homem que foi aclamado, como um homem que cantavam que Saul matou seus 1000 e Davi os seus milhares, agora como que ele poderia ser visto como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, uma pessoa que erra? Ele já não queria mais ser visto como comum. Nós vamos ver isso também em Pedro. Quando Deus coloca sobre Pedro lá, ele dá a visão,
os gentios viriam, né? O evangelho chegaria e começa a partir de Pedro. E Pedro vai lá e ele vai na casa do centurião e as pessoas se convertem. Mas algum tempo depois nós vamos ver na palavra de Deus que Pedro está com os gentios. Mas quando ele vê que estão vindo os discípulos de Tiago, ele começa: não faço parte desse aqui, eu não quero ser visto com essas pessoas. Porque ele queria passar uma imagem. Ele queria aparentar algo, ele queria mostrar algo, e dessa forma ele também começa a fingir. E muitos de nós precisamos entender e reconhecer quais são as nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que Elias errou, e era homem, né, como semelhante a nós, sujeito aos nossos erros. Então, não, o que nós temos que entender é que o quê? Que todos estão sujeitos a errar. Seja ele um líder, seja ele um pastor, né? É para errar? Não, não é. Mas todos estão sujeitos. E nós estamos sujeitos a errar. Todos nós estamos. Nós temos essa sujeição, mas o que nós temos que aprender e perceber? Nós precisamos perceber, aprender a lidar e reconhecer quais são as nossas fraquezas. Você tem que saber, querido, qual que é a tua fraqueza. Qual que é aquilo que vai te levar a você praticar? Ou qual que é aquilo que está dentro do teu coração, que ninguém vê, que é a iniquidade do homem? Qual aquilo que vai levar você a praticar? E quando eu sei qual é a minha fraqueza, eu sei como lutar contra ela. Eu sei não lutar, porque a gente não luta, mas a gente o quê? Se afasta. A gente foge da fraqueza. Não, agora estou cheião de Deus aqui, estou cheião do Espírito Santo, eu vou contra a minha fraqueza. Vai cair. Fraqueza a gente corre. A gente não enfrenta. É minha fraqueza, então eu luto contra ela para que eu não pratique. E muitos de nós, muitas vezes, assim como todos esses personagens aqui que eu te falei, como toda essa história, e a palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi deixado, não foi só para aquela época, mas é para ensino nosso até os dias de hoje e para todos sempre. Muitos de nós fazemos a mesma coisa. Moisés, a gente pode dizer que esse véu que Moisés colocou, nós podemos chamar de máscara. Nós agora não usamos o véu. Mas muitas vezes nós estamos usando máscaras. E por que nós usamos isso? Por que nós nos cobrimos? Porque nós temos um grande problema com o nosso ego. Nós temos um grande problema, nós temos a inclinação a mostrar quando nós chegamos em um devido nível da nossa vida, seja ele profissional, espiritual, como for, nós queremos mostrar algo para as pessoas, porque nós gostamos quando as pessoas olham para nós e falam assim: você é diferente, você tem algo diferente, e nós passamos a gostar e a apreciar dessa admiração. Nós queremos que estar brilhando sempre. Assim como Moisés, nós queremos que o nosso rosto esteja brilhando em todo o tempo, nós queremos estar brilhando e transmitindo esse brilho. E muitas vezes, por não querer ser normal, não querer dizer talvez, né, hoje eu não estou bem, hoje você acaba colocando algo, se vestindo de algo, algum véu, alguma máscara, que tira a tua essência daquilo que você é. E isso nos leva, igual a Moisés, a um lugar de dissimulação, a um lugar de fingimento. E esse lugar de fingimento não é um bom lugar para nós estarmos. Mas quais são os véus que muitas vezes nós usamos? Ou você não usa nenhuma? Máscara ou não, nada, você não quer encobrir nada. Nós usamos. Talvez eu use, você use também. Algumas vezes nós não estamos bem e queremos parecer bem. E nós acabamos usando. Talvez hoje, antes de sair da sua casa, eu não sei como você estava, você nem queria vir. Mas talvez você colocou lá uma máscara. Agora eu vou colocar a máscara de estar dentro da casa do Senhor. E nós usamos. E quais são essas? A primeira delas é a máscara da religiosidade. Né? Talvez, não, eu não vou, mas se o pastor não me ver lá, ele vai ficar depois perguntando por que eu não fui. Então eu vou colocar agora hoje a minha máscara da religiosidade. Então agora eu vou entrar lá e eu sei que eu vou chegar na porta e vou cumprimentar os irmãos, paz, irmão. E eu começo a falar toda aquela fluência que todo mundo usa lá dentro. E agora eu começo a me comportar e agir dessa maneira.
Essa é a máscara da religiosidade, onde nós damos a impressão que somos pessoas cheias do Espírito Santo em todo o tempo. Pessoas que estão ali bem todo o tempo. Essa era a máscara que os fariseus usavam no tempo de Jesus. E é a máscara que todos os religiosos de toda época e de todo lugar, elas usam. É algo onde, né, a busca pelo Senhor, ela acaba perdendo a sua essência. E você já não tem mais aquele mesmo ânimo de buscar ao Senhor. E isso começa a perder. Mas eu tenho que manter algo. Eu tenho que manter uma imagem, eu tenho que manter uma boa imagem diante dos outros. Então eu começo a orar. Eu começo a ser visto. Né? Eu tenho que orar, não porque eu sei que isso me aproxima e me traz intimidade com Deus, mas porque as pessoas precisam ver. Eu tenho que jejuar, não porque isso me quebra e me quebranta, mas porque as pessoas precisam ver. Eu tenho que contribuir. Eu nem gosto de contribuir. Nem gosto da área social, mas eu contribuo porque eu tenho que mostrar para os outros que eu faço isso. E em todo o tempo, muitas vezes nós vamos pegando imagens, pegando coisas para manter a nossa imagem em alta. Né? Decidimos muitas coisas às vezes por interesse. Não, eu vou fazer isso. Eu tenho que ir, eu vou no culto, eu tenho que estar num pequeno grupo. Não é porque eu sei que isso agrega a minha vida, mas que o pastor tem que me ver lá, o meu líder tem que me ver, porque depois eu quero ser um líder. Porque depois eu quero ser alguém. Porque depois eu quero fazer isso, mas se eu não fizer dessa forma, eu não vou conseguir. Porque depois eu quero estar no louvor, ou eu quero estar em algum lugar, mas se eu não seguir dessa forma, eu não vou poder ir. Eu não faço isso por mim, mas faço porque eu quero aparentar algo. E isso é a máscara da religiosidade. E junto com a máscara da religiosidade, junto com esse véu da religiosidade, sabe qual outro nós nos encobrimos muitas vezes? Do orgulho espiritual. Junto está o orgulho espiritual, era o que os fariseus faziam. Jesus chamou eles de hipócrita, porque eles não tinham coragem de confrontar os seus próprios erros, mas eles começavam a apontar o erro dos outros. Eles começavam a mostrar e a condenar nos outros aquilo que eles mesmos faziam. E esse é o orgulho espiritual. Eu não olho para mim, mas eu olho para o outro. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós nos achegamos ao Senhor, nós sabemos que tem os nossos irmãos, tem os outros, mas nós temos que olhar para nós. Nós temos que nos colocar diante do Senhor. Dentro do orgulho espiritual também está o quê? Aquele que, não, eu sei, porque Deus fala comigo em todo o tempo. Você já parou para ver? Todo o tempo Deus está falando. Às vezes eu fico pensando, falo assim, nossa, eu não sei que nível que essa pessoa está, porque eu não consegui ainda chegar. Deus fala com ela todo o tempo, 24 horas. Não, Deus me falou. Você vai falar alguma coisa? Deus me falou. Deus me falou. Deus fala em todo o tempo. Mas muitas vezes Deus ele vai falar, Ele vai mostrar, e Ele vai deixar com que nós escolhamos. E nós temos que saber o que é realmente o que Deus está falando, o que é espiritual e o que é coisa que nós achamos. Isso é um orgulho espiritual. E a pessoa que ela finge essa espiritualidade, que ela não tem, ela entra em uma condição de estagnação na sua vida. Porque ela é tão de Deus, elas estão tão próximas de Deus, Deus fala com ela todo o tempo e ela fica estagnada. Porque Deus está usando muitas vezes, Deus fala direto conosco, sim, mas Deus usa as outras pessoas para falar conosco. Porque Deus colocou coisas individuais em cada um de nós. E Deus colocou dons na minha vida e na tua vida. E os dons não são para os nossos benefícios próprios. A palavra de Deus diz que os dons são para que nós, na comunidade, na comunhão, todos juntos, nós possamos agregar uns na vida dos outros. É por isso, foi isso que Deus colocou. Então nós ouvimos a Deus, sim, nós temos essa capacidade, sim. Mas muitas vezes Deus vai usar alguém. Porque muitas vezes alguém pode chegar para você e falar algo, e você vai dizer, isso não é de Deus, Ele não falou comigo. Deus fala com você, mas Ele vai usar também as pessoas para falar com você. A outra máscara que nós às vezes usamos, qual que é? Da autossuficiência.
Pedro usou essa máscara. Né? Pedro chegou para Jesus e ele pôs esse véu, era um véu da coragem. Mas era o quê? Medroso que só. Ele queria era só expressar algo, era só mostrar. Ele estava fraco naquilo. Ele mesmo falou, Senhor, se o Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até para ser preso e até a morte. E foi o primeiro que abandonou Jesus. Foi o primeiro que negou. Ele não estava lá. Né? Ele, como diz a turma mais nova, ele vazou. Não estava lá. Mas ele se vestiu da máscara da autoconfiança suficiente. O Senhor não precisa de mais ninguém. Só eu na sua vida. Sabe aquele que às vezes tem ciúme? Não, eu fico aqui e não preciso dos outros. Eu faço tudo aqui. Faço tudo em casa, faço tudo. É a pessoa autossuficiente. Ela se põe nessa máscara. Mas também é algo que nós usamos. A máscara do casamento e da família perfeita. Sabe, gente, muitos de nós, todos nós passamos por dificuldades na nossa família, no nosso casamento. Ou você não passa? Você não passa? Então me ensina, porque eu já passei muito e nós, às vezes, e volta e meia, nós o quê? Temos dificuldades. Nós passamos essa dificuldade. Todos passam. É lógico que você não precisa sair contando para todo mundo. Você vai pegar uma pessoa específica, né? Você precisa, né? Porque o que acontece muitas vezes no casamento é a mulher vem falar um monte de mal do marido, aí o marido vem falar um monte de mal da mulher, e daí a pessoa que está ali, nossa, mas o fulano daí já tem aquele que gosta, né, de disseminar um pouquinho, daí ele vai lá, fala, mas outro falou, e depois ele está tudo bem. Quem que ficou de ruim? Quem ficou fofocando ali. Esse é que ficou de ruim. Porque sempre vai haver o quê? É para ter um consenso entre eles. E quando nós colocamos a máscara desse casamento perfeito, nós encobrimos e não conseguimos ver aonde estamos errando. Sabe, minha querida, se você colocou a máscara de um casamento perfeito e que ele não é, você não consegue mudar, você não consegue ver o erro para que você consiga buscar ajuda. Se você colocou a máscara que seus filhos são perfeitos e não erram nunca, e você não precisa nunca de nada, não tem como ajudar, não tem como nem mesmo orar pela pessoa, porque é uma máscara, é tudo muito perfeito, há uma perfeição. Tem aqueles que usam a máscara da pureza. Relacionamentos, muitas vezes de namoro ou noivado, e usam a máscara da pureza em um relacionamento que não é marcado pela santidade. É um relacionamento que não tem santidade. Mas eu tenho que mostrar o quê? Santidade. Eu tenho que mostrar, eu não sou, mas eu mostro essa santidade. Eu estou mostrando, não, para que todos vejam, e eu vou ficar o santão, né? A santona. Ninguém pode ver que eu estou fazendo isso. Tem a máscara do amor. Procura relacionamentos marcados por interesses próprios. Isso é uma máscara. Nós temos que amar as pessoas porque Deus mandou nós amar as pessoas. Nós temos que amar o próximo porque Jesus mandou nós amar os próximos. É isso que nós temos que fazer. Não nos cobrir por interesse porque esse pode me beneficiar. Esse não, eu vou amar aqui porque ela pode me beneficiar. Eu vou amar esse irmão porque ele vai me trazer muitos benefícios para a minha vida. Ele vai agregar muitas coisas, ele me dá muitos presentes, ele me dá muitas coisas assim. Então, eu vou amar, mas lá no fundo, não há amor nenhum. Porque é apenas interesse. Também tem a máscara da misericórdia. Por interesse, né? Tem um coração interesseiro. A máscara da tolerância. Tolera, mas é vingativo. E tem a máscara do vencedor. Hoje eu vou levantar e eu sou um vencedor. Hoje eu não sei o que e eu venço. E eu vou vencer todas as coisas. E eu passo tudo naquele que me fortalece. E eu sou o vencedor. Mas lá dentro é um derrotado. Tem um sentimento de derrotado. Tem um sentimento de derrota. Não conseguiu ainda ser um vencedor. Nós podemos e somos vencedores em Cristo. Porque Ele fez uma igreja vencedora. Amém? Ele não fez uma igreja? Você é vencedor em Cristo. Mas nem sempre nós vamos vencer, nem todo dia nós estamos com aquela expectativa de vencedor.
Não é todo dia. Porque muitas vezes tem algo no nosso coração. Mas essas máscaras, isso deve ser removido da nossa vida. E como que nós removemos tudo isso? As máscaras, elas são removidas pela transformação operada por Jesus através do Espírito Santo. Observe ali o versículo 18, vai dizer que nós, com os rostos descobertos, somos transformados. Nós somos transformados. A transformação na nossa vida, ela só acontece se nós tirarmos esse véu, se nós tirarmos essa máscara e aí nós somos transformados. Se nós não tiramos o poder transformador que opera no Espírito Santo, ele não pode se manifestar em nós. Ele não pode se manifestar na sua vida. Não tem como. Tem que remover. Tem que remover a máscara e não ficar com ela. Remover o véu e não ficar com ele o tempo todo. Para pensar na sua vida. Desde quando você aceitou a Jesus? Você veio, né? Você se converteu, eu aceitei a Jesus e você ficou todo, né, parceiro ali e tal. E agora faça como trace na sua mente, como um gráfico. Um gráfico de crescimento. Se nós formos fazer esse gráfico, e nós vemos a nossa transformação, de quando nós aceitamos a Jesus, até os dias de hoje, quando você se converteu, o crescimento foi muito mais rápido, não foi? Você não teve muitas mudanças e grandes mudanças, isso foi crescendo, foi uma ascensão, isso foi subindo. Isso foi indo, mas teve algum momento que essa transformação, ela parou de acontecer. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, à medida que nós somos transformados, e as pessoas, e os outros, porque nós começamos a demonstrar essa transformação. E esse é o grande intuito. Nós temos que demonstrar a transformação, mas a transformação verdadeira. Mas à medida que nós vamos crescendo, e às vezes nós, no meio do caminho, esse crescimento, nós começamos a dar frutos, a ser frutíferos, ser um pouquinho diferente. E consciente ou inconscientemente, agora nós paramos para pensar em muitas coisas que podem nos transformar. Por exemplo, muitas vezes quando o pastor faz um apelo, ou no seu hub é feito um apelo de algo que você sabe que está lá no seu coração. Mas agora, devido aos frutos, agora eu tenho que passar uma imagem. E consciente ou inconscientemente, quando vem um apelo aqui de cima, você já, não sei se vou aceitar. Não sei se vou. Lá no começo da sua transformação, na começo da sua conversão, você não queria nem saber o que os outros iam pensar de você, o que os outros iam pensar. Você já começou a quebrar aquela estrutura de orgulho. Muitos já se lançavam aos pés do Senhor. Mas agora, inconsciente ou conscientemente, a gente começa a pensar, se eu for lá na frente, o que as pessoas vão pensar de mim? O que o irmão vai pensar de mim? E isso começa agora, na nossa mente, na nossa vida, uma fortaleza de orgulho, ela começa a se estabelecer em nós. Porque isso é orgulho. Eu não quero que eles vejam. Eu não quero demonstrar. Eu quero criar um personagem. Nós vemos hoje nas redes sociais, e eu sempre falei que eu não gosto muito, de ficar, você pode ver que eu posto poucas coisas, mas algumas pessoas, eu já ouvi uma pessoa falar assim, não, você tem que inventar um personagem. Eu não quero inventar um personagem, eu quero ser aquilo que Deus fez para eu ser, e transmitir aquilo que Deus tem para eu transmitir. Então, a transformação, ela só vem na nossa vida quando nós nos expomos a ela. Quando nós tiramos esse personagem, nós afastamos ele, tiramos essa máscara, aí vem a transformação. Mas à medida que eu começo a fazer média com Deus, porque Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o meu e o seu coração.
E essa medida que eu vou fazendo essa média, não é bem assim. Nós acabamos trancando esse fluxo de transformação. Essa transformação que é para vir na nossa vida, nós acabamos trancando. Então a razão desse gráfico, talvez, para pensar, você cresceu um ponto e agora você meio que estagnou. Então, querido, eu quero dizer que a razão desse gráfico não está em ascensão na sua vida, ele não está crescendo, não é porque você já chegou à perfeição. Não é porque já chegamos à perfeição, mas é porque nós estamos preocupados com a nossa imagem. Nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar. E Deus, Ele só opera a sua transformação quando nós reconhecemos aquilo onde estamos errados. Onde nós reconhecemos os nossos problemas, os nossos pecados, os nossos erros. Foi assim que aconteceu com o profeta, com Isaías. Isaías falou, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Vem o anjo e coloca a brasa. Se o problema dele tivesse em outra área e ele falasse, o Senhor vinha sobre a vida dele. Então Deus só vai tocar na vida daquele que admite a sua fraqueza. Jesus veio para, ele vai falar lá em Lucas, né, que Lucas está apresentando ele como médico. Jesus veio para os doentes. Os sãos, ele não veio. Mas ele está dizendo, Jesus não veio para curar os pecados, então Jesus veio por causa dos pecadores. Então todos pecaram, todos estão doentes. Só que se você não revelar, se você não for até ele, não tem como ele curar. É como você ir ao médico. Você começa a sentir alguns sintomas. Você vai ao médico. Ah, eu estou sentindo isso. Então não tem, ele vai diagnosticar. Agora, se você sente os sintomas e você não vai ao médico, não tem como ele diagnosticar. Não tem como saber, não tem como curar. Então, essa transformação, ela vem na nossa vida. Quando nós confessamos a Deus, quando nós entendemos e tiramos esse véu. E também quando nós confessamos, a palavra de Deus diz, nós confessamos a Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E quando nós confessamos ao homem, nós somos curados. Tiago 5,16 vai dizer que confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse é um momento onde nós somos curados. Deus nos perdoa do pecado. E quando eu confesso, eu estou com alguém, eu confesso, eu estou errando nisso, Ele me traz a cura. Sabe, um bom momento de fazer isso é quando nós estamos no Veredas. Quando você vem para o Veredas, querido, e eu vou te, essa vai abrir as inscrições. Aproveite ao máximo. É um ambiente seguro. É um ambiente onde aquelas pessoas, elas têm ali um propósito, um pacto, onde elas não vão sair revelando o que você vai contar ali. Mas o propósito ali é trazer a cura para o seu coração. Para que você não viva reincidindo na mesma coisa. Você já viu pessoas que têm problema com pornografia, adultério, e ela vai, busca e se rasga diante do Senhor, mas muitas vezes ela tem que ir apresentar para alguém para que ela seja curada. Porque dessa forma, senão ela não é curada. Ela vai ficar lutando contra isso a sua vida inteira. E isso só vem daí você pode perguntar, mas por que a exposição? Porque é uma remoção do véu e é o lugar onde Deus nos leva à cura. Mas quando nós como pessoas, nós queremos viver de aparência, nós acabamos vivendo um evangelho de aparência. E o evangelho de aparência não traz transformação. E é por isso que muitas vezes, não sei se você já viu, muitos que vêm e não são mudados, não são transformados. Muitas pessoas já me perguntaram, por que, pastora? Porque a pessoa não quer ser mudada. Ela não quer ser transformada, porque mudança, transformação dá trabalho. Transformação é trabalhoso. Porque você tem que deixar alguns hábitos, você tem que abandonar algumas coisas e muitas vezes até algumas vantagens. Então, quando nós não vivemos o verdadeiro evangelho, nós não somos transparentes, nós não tem mudança, nós vivemos de imagem. Então, sem transparência e sem nós sermos honestos, não há transformação. Sem sinceridade, não tem transformação. E nós temos que ser sinceros com Deus. E a palavra de Deus, o último ponto, vai dizer assim que nós vamos para nós contemplarmos a glória de Cristo para refletir Cristo. Nós somos transformados para refletir a glória de Cristo. Deus não te transforma apenas para você ser transformado, para você ser uma outra pessoa, você ser uma pessoa melhor, uma pessoa evoluída. Deus quer que você transmita a imagem de Cristo. E para isso, para eu refletir a imagem de Cristo e para eu ser transformado, eu tenho que remover o véu e eu tenho que contemplar a Cristo.
Então eu contemplar, o que é contemplação? É quando eu fixo os meus olhos naquela pessoa e eu fico admirado, e eu fico maravilhado com ele. E eu começo a ver a maravilha. Então aonde eu vou fixar? Eu não tenho uma foto de Jesus na palavra de Deus. E eu começo a ver os feitos dele. E eu começo a ver o que ele fez, o sacrifício dele, todas as coisas. Eu começo a contemplar ele. E os meus olhos ficam contemplados. E nessa forma, meu rosto está descoberto. Eu contemplando, eu vou vendo a glória dele. O que é a glória dele? É a demonstração de quem ele é. E a glória dele é uma glória crescente. Então nós fixamos e daí nós somos transformados. O que é transformar? Mudar de forma. E a palavra de Deus, como nós lemos ali, que de glória em glória na sua própria imagem nós somos transformados. E nós refletimos como um espelho. Sabe, você tem olhado para o espelho e quem você tem visto? Será que você pode dizer, né, igual na Branca de Neve, espelho, espelho meu? Se você disser espelho, espelho meu e aparecer a imagem de Cristo, é para você refletir a imagem de Cristo. Nós refletimos essa glória, pois estamos sendo o quê? Transformados essa imagem, de glória em glória. É um processo. Deus não apenas Ele nos destinou para a glória, mas Ele está empenhado em nos transformar a sua glória. Sabe, Romanos, no capítulo 8, 29, vai dizer assim, porque o Senhor, né, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você tem que ser parecido com quem? Com Jesus, com o seu Pai Celestial. O Filho reflete a imagem do Pai. Então o projeto eterno de Deus é transformar a minha e a sua vida. O projeto eterno dele é esculpir o caráter dele em mim e em você. Transformação na imagem do Senhor não acontece num ponto da nossa vida. Cheguei aqui, agora já estou tantos anos na igreja, já fui transformado. Querido, se você acha isso, quero te dizer que isso é um grande engano. Nós somos transformados o tempo inteiro. E a palavra de Deus diz assim, de glória em glória. Isso ele enfatiza que é uma natureza progressiva. Uma natureza em todo o tempo. Então essa vida cristã, ela sempre tem mais. Se você está parado, estagnado, Deus tem mais para a sua vida. Ele quer derramar mais, porque a glória dele é sempre mais, a glória dele não acaba, a glória dele é como uma escada que vai crescendo e vai crescendo. Então à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós continuamente somos transformados para refletir essa imagem. E quando nós refletimos, se você pegar um espelho que ele esteja sujo, a imagem não consegue ser refletida. Então nós temos que estar limpos nele, para poder refletir essa imagem. Sabe, você precisa ver a glória de Jesus, é assim que a gente muda. Nós só mudamos quando nós vemos a glória de Jesus. Talvez você seja como eu já fui. Nasci na igreja, cresci na igreja, e aprendi a usar a máscara da religiosidade. Hoje eu vou para a igreja, eu tenho que fazer assim. Lá fora, talvez, às vezes, nós usamos outras máscaras. Quando nós nos convertemos, quando nós nos achegamos a Deus, nós usávamos uma roupa, que é a roupa do velho homem. E agora que eu estou no Senhor, essa roupa não me cabe mais. Sabe, é como você transformou o seu corpo. Você já viu muitas histórias de transformação de pessoas que emagreceram, pessoas que ficaram mais fortes. E quando você se transforma, aquela roupa que você tinha antes, ela já não faz mais parte do seu guarda-roupa. Você tem que renovar ele agora. Então aquela roupa, aquela máscara, aquela vestimenta do engano, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, ela não cabe mais. Porque agora tem que ser revestido da nova roupagem de Cristo. Da transparência para refletir a imagem de Cristo. Sabe, as máscaras, os véus, as fantasias, muitas vezes vão encobrir os defeitos. Ele encobre a feiura da nossa vida. Vai encobrir algo que não está perfeito. É
para isso que serve. As máscaras, elas escondem a realidade. E quando nós não estamos na realidade, não tem como mudar. Nós só podemos mudar aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos. Quando nós nos cobrimos de um véu, de uma máscara, nós paramos de contemplar a imagem de Cristo. Nós paramos essa contemplação e a nossa paixão por Ele. Lembra como você veio apaixonado? A nossa paixão e o nosso desejo de ser parecido com Ele vai acabando, vai se esvaindo, assim como aconteceu com Moisés. Sabe, viver em Cristo é viver na verdade, é viver na luz, é viver sem nada, é viver transparente. Eu não preciso demonstrar para ninguém, eu tenho que ser eu. Eu não tenho que me importar com o que os outros vão pensar. Eu tenho que me importar com o que o meu Pai vai pensar. Sabe, às vezes ficamos tão preocupados de parecer, de ser, de estar para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho que ser o melhor na minha empresa. Eu tenho que ser o melhor na minha faculdade, na minha escola. Ninguém pode ver esse meu defeito. E nós começamos o quê? A maquiar. Nós começamos a maquiar. Começamos a tornar uma coisa mais bela. Uma das coisas da maquiagem, ela realça os nossos traços, ela pode realçar, mas ela vai cobrir aquilo que não está perfeito. As mulheres sabem. Quando nós temos uma mancha no rosto, bora correr lá encher de corretivo, para ninguém ver que nós estamos com o rosto manchado. Mas espiritualmente, muitas vezes nós maquiamos a nossa vida. Sabe, não adianta maquiar, tem que tratar a causa. Sabe, aquela mancha, não adianta, tem que tratar a causa. Não adianta colocar uma roupa por cima, tem que tratar a causa. E eu só vou tratar a causa quando eu estou descoberto diante do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. Eu não sei se você tem usado máscaras. Talvez você diga não, acabou de colocar a máscara da mentira. Nós sempre, essa é uma tendência que nós temos. Mas eu quero te convidar a você a levar a ser transparente, não comigo, não com a pessoa que está do seu lado, o irmão que está do seu lado. Seja transparente com Deus. Sabe aquilo que está lá no seu coração? Talvez você não contou para ninguém. Você tem lutado. Ah, Senhor, eu tenho lutado contra a pornografia, contra o adultério. Eu tenho lutado porque não posso ver dinheiro. Eu tenho lutado porque eu tenho uma tendência, talvez, a pedofilia, a crianças. Eu não sei, nós não temos como dizer. Mas descobre agora o seu rosto diante do Senhor. Descobre o seu rosto diante do Senhor. Sabe, nós estamos chegando num tempo que o Senhor prepara a sua igreja. O Senhor prepara a sua noiva para encontrar com Ele. E Ele quer uma noiva sem mancha, uma noiva limpa, uma noiva perfeita. Então é hora de tirar o véu, é hora de remover a máscara, tirar o véu do rosto e andar em honestidade com Cristo. Sabe a máscara que você usa e a que você usa lá fora? Está na hora agora de chegar nessa teu guarda-roupa, se ele faz uma parte da sua vestimenta, e agora colocar fora. Porque agora você tem que se vestir do homem igual a Cristo, transparente, honesto. Essa é a essência do verdadeiro arrependimento. Essa é a essência de estar com o coração diante do Senhor, transparente.
Sabe, Joel vai falar sobre rasgar as vestes, que era uma maneira que eles mostravam de luto. Mas depois ele fala, não rasguem mais as vestes, rasguem o coração. Eu quero te convidar essa manhã para você rasgar o seu coração a Deus. Talvez você tenha, eu não sei como você quer fazer. Se você quiser vir aqui na frente, você tem essa liberdade. Você sabe qual é a máscara que você carrega. Você sabe qual é a pessoa que você está tentando ser que você não é. Sabe, o Espírito Santo, ele fala: chega de maquiar. Chega de cobrir as imperfeições. Chega de corrigir o que está escondido. Chega de tentar parecer com quem não é, de criar uma imagem. Talvez você chegou aqui hoje e o teu coração está meio árido, ele está seco. Mas você está usando essa máscara da religiosidade. Eu tenho que mostrar que eu não estou seco. Eu tenho que mostrar a minha espiritualidade. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Porque é só na presença dEle. Para que você possa refletir essa imagem. Para que você possa refletir a imagem de Cristo e não a tua imagem. As pessoas têm que olhar para você e ver que é um reflexo da glória de Deus. Há um reflexo da glória de Deus. Eu transmito quem é o Senhor. Eu transmito quem é Jesus. Pai, nessa manhã nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, nós somos tão tendenciosos a nos esconder, a usar máscaras, a não sermos honestos contigo. Pai, mas na Tua presença agora, envolve-nos, Senhor. Envolve-nos na Tua presença, Pai, porque e remove, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Remove de nós, Senhor, a máscara da mentira. Pai, aquele que tem o problema da falsidade, remove a máscara da falsidade. Remove a máscara, Senhor, daquele homem que está tentando ser perfeito na sua casa, mas ele tem problema, Senhor, com a pornografia. Ele tem problema, Senhor, com tantas coisas, com a promiscuidade. Se envolveu muito em promiscuidade. Remove, Senhor. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a remover todas essas coisas. Ah, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Vai falando, enquanto o pessoal vai ministrar aqui. Comece a colocar diante do Senhor, porque agora é a tua vida com Deus. É você, é Ele. Seja transparente para Ele. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a Ti. Só quero a Ti, nada mais. Se você quer um relacionamento verdadeiro com o Senhor e nada mais satisfaz a tua alma, remove, coloca diante dEle, se lança aos pés dEle, a essa presença. Nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada Não queremos mais, Senhor, usar as máscaras que nos afastam de Ti. nada além de Ti. Precisamos de Ti em todo o tempo, Senhor. Não podemos ficar distante, Senhor. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu Fala pra Ele, se você não pode viver distante mas que dEle, o ar que eu remove, Senhor, eu quero estar na Tua presença. Aquilo que me tira, porque eu preciso de Ti em todo tempo.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Nenhuma máscara, nada vale a pena distante do Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Querido, que você possa sair daqui hoje com essa verdade. Que eu tenho que transformar, que eu tenho que ser transformado. E a minha transformação não acabou. A transformação é contínua. Se você achou que ela acabou, ela não acabou. Ela é até Jesus voltar. Nós somos transformados para nós chegarmos à glória dele e nós podemos entrar em santidade da presença dele. E o lugar onde você vai tirar todo o véu e a paixão vai voltar na sua vida. Não esquece, nessa semana é no lugar do secreto. Quando você está no lugar do secreto, quando você está no seu lugar com o Senhor, todo véu é removido. E você exponha para Ele. Mas exponha o teu verdadeiro sentimento. Se você não conseguiu fazer isso essa manhã, que o Senhor ainda essa semana Ele mostre para você os véus que você tem que remover da sua vida, as máscaras que precisam ser removidas da sua vida, para que você possa chegar a esse lugar da glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe.